Ando o tempo inteiro com a minha cadernetinha, anotando coisas. E dessa cadernetinha nascem as crônicas. Nunca tenho maior orgulho, nunca escrevi sobre a falta de assunto. Mas nunca. Sabe aquele momento que você vai lendo a crônica e aí o cara está patinando. Nunca consegui isso, porque, pô, não precisa. Em São Paulo, principalmente, está tudo aí agarrando no teu pé para ser transformado em assunto. Eu vim andando pela rua outro dia, já faz dias, e vi 4 sujeitos. Tinha 2, um risco no chão e mais 2. E eu fiquei olhando, e eles olhavam o risco e olhavam na cara do outro. Olhava o risco, olhava lá. Aí, uma hora, eles falaram, não sei, acho que não dá. Aí eu entrei e falei, o que não dá? Isso é o que a gente quer fazer, mas o que vocês querem fazer? Passar de um lado para o outro do risco. Eu falei, mas salta? Não, nós queremos passar por baixo. Ou estavam me gozando, que é uma pegadinha, mas eu olhei embaixo, em volta não tinha nada, ou é realmente umas pessoas provocadoras, e que também é interessante, e que não deixa de ser um assunto. Qualquer dia vocês vão ver, só que no meu caso, eu faço passar por baixo. Se vocês pegam um livro meu, Cadeiras Proibidas, aliás tem aqui, não é comercial não, é que é um livro que eu gosto. Vocês pegam esse livro, o que tem aqui de situações absolutamente impossíveis e foram olhadas. Um dos contos que está aí dentro, por exemplo, é o dia em que os homens se transformavam em barbantes. Que é um dia numa cidade em que as pessoas começam a emagrecer, aquele corpo fica delgado, fininho, não aguenta a cabeça, as cabeças caem, e as pessoas se transformam em barbantes. E aquilo chamam uns médicos, eles dizem, não sabemos, é uma epidemia de origem desconhecida, e está todo mundo se transformando em barbante. Aonde nasceu? Num determinado dia em que andando pela rua, começou uma ventania espantosa, começou a cair letreiro, tabuleta, essas coisas, caíam vidros de janelas, as pessoas todas correndo, era um tufão. Eu ia correndo para dentro de uma farmácia, vi uma mulher magra, abraçada no poste. E eu falei, olha, sai daí, porque você vai ser machucada, vai ser aí ferida. Ela falou, não faz mal, nada me atinge, eu sou um barbantinho. Eu falei, como um barbantinho? Mas não dava tempo, eu puxei ela, eu e um outro puxamos ela, porque as coisas caíam. E levamos para dentro de uma farmácia. E lá eu falei, que história é essa de barbantinha? Eu falei, olha, nunca gostei de comer. Sempre foi uma coisa chata. E minha mãe dizia assim, não come, você vai virar barbante. Virei, eu sou um barbantinho. Eu falei, você gosta de ser? Adoro. Eu sou tão leve, quando bate o vento eu vou para lá, eu vou para cá. E meu sonho é um vento me levar para cima de uma nuvem, eu fico lá deitado e a nuvem vai andando. Eu falei, você não pega um avião para ver as coisas lá de cima? Eu falei, acho que eu tenho dinheiro para pegar um avião, acho que eu vou pegar um avião? Não vou. Eu queria ficar na nuvem, assim, longe de todo mundo. Eu falei, mas aí eu também provoco. Eu falei, e se der uma chuva e você cair na enxurrada e entrar no bueiro? Ela disse assim, deve ser muito interessante o que tem lá embaixo. Não se deixava, era em cima do... Ela era criativa também. Claro que isso ficou na minha cabeça. E claro que um dia eu sentei e fiz esse conto, que foi publicado primeiro numa revista. E aí, um crítico, porque aí começam a dar as interpretações, disse, era ainda o tempo da ditadura. E esse crítico disse, nada mais simbólico do que isso, porque é a fragilidade das pessoas dentro de um sistema como esse, que você pode ser preso, você pode desaparecer, você pode ser torturado, você não tem ideia do que acontece com o ser humano. Quando eu escrevi,
eu não tinha intenção de símbolo nenhum, eu tinha apenas a intenção de contar uma história. Só que não tem escritor que não conte uma história verdadeira, que ela não acabe representando muito mais do que aquilo que ele pensa. A coisa é muito mais importante às vezes. Desde que você faça com sinceridade e se entregando à matéria-prima, vamos dizer, que você tem. Literatura sob pressão. Por quê? Quando eu escrevo um conto, um romance, eu não tenho prazo para acabar. O prazo é meu. Eu começo e eu acabo. A crônica, eu tenho. A crônica é publicada ou semanalmente ou quinzenalmente. E eu tenho que, a minha, que é quinzenal, eu tenho que entregar na terça-feira até o meio-dia. Porque tem que preparar a página. Então aí você tem que escrever, e você chega aquele dia, você tem que ter o assunto, você tem que funcionar. Um dia até perguntaram ao Luiz Fernando Veríssimo o que era inspiração para uma crônica. Ele falou, inspiração é o prazo. Não tem como, naquela hora, tem que sair. E com a prática da gente, e com a manha da gente, uma coisa, se acaba fazendo. Ou inventando. Eu gosto de... Fiz uma crônica um dia, em que eu criei um personagem e depois esse personagem estava brigando com a mulher, uma coisa... Minha sogra ligou para minha mulher e disse, o que está acontecendo entre você e o Inácio? Eu adorei, porque ela acreditou. Primeiro que era eu, o que eu me invento, e segundo, que ela tinha tido força suficiente para convencê-la de que aquilo tudo era verdadeiro. O que a gente tem que fazer é convencer o público e o leitor das invenções da gente. Esse é o momento em que realmente nos agrada. Nessa cadernetinha eu coloco muito nome. Vocês não têm ideia da angústia de um escritor para dar nome às pessoas. Você compõe o personagem e aí tem que batizar. Batizou errado, destrói o personagem. Porque você lê aquilo, o leitor lê e fala assim, não dá para acreditar com esse nome. Então, você tem que adaptar um nome que o leitor acredite e que represente o personagem, né, física e psicologicamente. Quem dava nomes maravilhosos era Jorge Amado. Não tinha um nome errado nas coisas do Jorge, era incrível. Desde as mulheres, todas, e até os homens. Bom, cada noite de autógrafo, noite ou tarde de autógrafo que eu faço, eu guardo os papeizinhos e separo nomes curiosos ou diferentes, que aí eu emprego para algum personagem mais pitoresco. Temos, escritor, todos os dicionários possíveis, etimológicos, sobre nomes, significado, etc. Minha mania é tanta que hoje eu comecei a minha crônica sobre a Estela, minha neta, falando do significado de Estela, estrela. Bom, recentemente, numa noite de autógrafos, o cara chegou e falou assim, seu nome? Aí ele disse, Vazingeton. Vazingeton. V-A-S-I. Ele falou, não, está errado. Eu falei, como é que é? Aí ele escreveu, era Washington. Eu falei, mas é Washington. O nome é americano. Meu pai deu esse nome, sempre fui Vazingeton e na minha família eu sou. Ele é nordestino. E de repente eu me lembrei de uma palestra que eu assisti do Ariano Suassuna. Aliás, era uma aula magna na Universidade de Passo Fundo. O Ariano é a pessoa mais incrível que tem. Tem a cara mais brava do que a minha, mas ele é bem-humorado, de uma cultura fantástica, é irônico, sabe? É divertido. E ele, exatamente nessa palestra, falando dos nomes nordestinos, são compostos por várias sílabas. A primeira é da madrinha, a segunda do coronel, para agradar, a terceira é de alguém que emprestou um dinheiro, e assim vai. E aí eles têm os nomes estrambólicos, e então, que causam problemas. Aí ele contou que ele um dia estava numa noite de autógrafo, na Paraíba. Paraíba é a terra dele, ele cresceu no Recife. E a noite de autógrafo era assim, curioso, porque a mesa era aqui
ele estava aqui e a fila vinha por aqui. Em geral, você senta na mesa e a fila vem assim, mas naquele caso a geografia era outra. Aí, chegou o primeiro, seu nome, meu filho, Ascrissos. Como? Ascrissos. Soletra, por favor. Soletrou, ele escreveu. Veio o segundo, outro nome que ele não entendeu. Ele, soletra, por favor. Soletrou, o Ariano escreveu. Aí o Ariano disse que ouviu, atrás dele, um sujeito dizendo ao outro, chegando lá, soletra o seu nome, porque o homem é analfabeto. Então você tem essas situações que são muito engraçadas. Portanto, nessa cadernetinha eu vou anotando, eu anoto o jeito de sorrir, eu anoto o jeito de andar, eu anoto expressões, eu anoto palavras que dizem, porque mais cedo ou mais tarde eu uso. Para ilustrar a crônica, para você é melhor foto ou desenho? Nada.